Olá, hoje eu quero conversar com você sobre tempo. Nos tempos de hoje nós temos duas situações que estão afligindo a humanidade, que são a ansiedade e a depressão. A ansiedade eu classifico como excesso de futuro, aquilo que vai acontecer, ao qual nós não temos controle, mas queremos controlar. Ficar imaginando o que pode ser, mas que por vezes sequer acontece. Gera em nós um medo. E esse medo, por sua vez, gera sensações, as quais nós chamamos de ansiedade. Então, ficar pensando demais no futuro esse que não temos como controlar, causa ansiedade, o que afeta cada vez mais e mais a vida das pessoas. Mas nós também temos a depressão, que seria o oposto, o excesso de futuro. Se manifesta como uma dor, uma tristeza muito grande, geralmente associada ao passado, por erros cometidos e as consequências desses erros que hoje temos que conviver. Pode ser também por perdas que ocorreram, de pessoas, perdas de pessoas queridas, perdas financeiras que afetam a nossa qualidade de vida, perdas na nossa condição física que nos limitam e que afetam a nossa saúde. Tudo isso pode nos causar essa depressão, essa tristeza. Isso e muito mais. Ficar focados no passado, de como era, e comparando com relação ao que está agora, ou simplesmente ficar pensando como era, ou ficar pensando no passado e não viver o presente. Pensar no passado não é problema, quando nós sentimos o que chamamos de nostalgia. Nostalgia é a saudade de um tempo bom que vivemos no passado. Por exemplo, uma saudade das brincadeiras da infância, quando nós podíamos correr livremente pelas ruas, sem problema. Saudade da comida da vovó, saudade das férias na casa dos parentes, com os primos, ou passar o veraneio na praia ou no campo. Saudade de uma pessoa querida, de um amigo, de um vizinho, alguém que não temos mais contato, não só porque faleceu, mas porque a vida tomou um caminho diferente, um amigo da juventude, que hoje em dia nós não temos mais contato. Essa saudade de pessoas assim. A nostalgia dessa memória afetiva que temos, Ou quando, por vezes, também podemos ouvir algo, ou escutar uma história, que nos causa saudade, uma memória boa. Uma música, Quantas músicas que a gente escutou no passado e a gente escuta agora e se lembra de um tempo bom. Um sabor, alguma comida que a gente come e lembra, nossa, eu comia isso e era tão bom. Às vezes também a memória afetiva de algum cheiro, algum perfume, alguma flor, enfim. Tudo isso são memórias boas, Isso é bom porque nos traz sentimentos que nos deixam felizes, saudosos, Então, essa nostalgia, essa memória afetiva é muito bom. Entretanto, quando o passado nos causa tristeza e dor, e nós ficamos pensando nisso, então acende-se um sinal amarelo. E dependendo do quanto se pensa e se remói essas memórias, se acende uma luz vermelha, um sinal vermelho. Hoje nós temos muitas pessoas que vivem no passado, literalmente, por causa de alguma situação de dor, algum abuso físico, sexual, rompimento com alguma pessoa, brigas, ofensas, uma rejeição causando amargura, desgosto, angústia, a perda de uma pessoa querida que morreu ou que foi embora. Então, muitos são os motivos que as pessoas
vivem nessa tristeza, carregam essa dor por quase uma vida toda, presas a um passado. Viver no passado não é bom, principalmente quando gera esse sentimento de dor e tristeza, porque eles comprometem o nosso presente e as nossas relações com as pessoas do presente. Por exemplo, a falta de confiança, como numa traição, onde a pessoa não consegue se relacionar por medo de uma decepção novamente, ou da dor, né, da quebra de confiança que aconteceu. Mantém essa memória do passado e não consegue se entregar ou confiar em alguém que não fez nada e que não vai fazer mal, né? Mas é essa pessoa que paga o preço da decepção do passado. Então, perde-se a oportunidade de viver o novo numa relação que seja de intimidade ou de amizade. E esse é só um exemplo para deixar claro como pessoas, por sentimentos e memórias ruins, vivem no passado e perdem de viver o presente. O cuidado que nós temos que tomar é para não ficar se vitimizando, essa autopiedade, né, que afeta o nosso presente. Ficar com pena de si mesmo, né? Enquanto nós deveríamos tomar uma atitude de seguir adiante. Né? O vitimismo e a autopiedade não permite que vivamos o presente com plenitude, aproveitando as oportunidades. Então, ficar remoendo sentimentos, sentindo pena de si mesmo, do quanto sofreu e do quanto sofre, atrapalha, né, o nosso presente. Viver no passado sempre vai alimentar em nós medos, desconfianças, angústias, tristezas, autopiedade, como eu já falei. E como vocês podem ver, nenhum desses sentimentos é bom. Por isso, o passado deve ser deixado para trás. Deixar lá onde é o lugar dele. Lá atrás. Com o passado, nós podemos ter essas memórias afetivas que são boas, aprender com os nossos erros, fazer um meia-culpa, né? Assumir as responsabilidades, se for caso, para não cometer o mesmo erro, e a partir daí fazer as mudanças necessárias e seguir a vida. Aquele passado onde se foi ferido, machucado, traído por uma pessoa ou uma situação que causou dor e sofrimento, deve ser abandonado. Seguir adiante para avançar. Eu sei que muitas vezes é difícil, né? A parte mais difícil é justamente parar com o vitimismo, a autopiedade, parar de sofrer e seguir adiante, né? Porque traição, abuso, abandono, rejeição podem causar dores muito profundas, cicatrizes muito grandes, justamente por estar relacionado a pessoas que amamos ou que deveriam nos amar e nos proteger e não fizeram isso. Entretanto, para essa dor existe uma cura. Para esse sofrimento existe uma restauração. Existe esperança, existe um renovo. Em Coríntios 2, a segunda carta de Coríntios 5, versículo 17, capítulo 5, versículo 17, diz assim: Logo, quem está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Que palavra! Quanta esperança e quanta paz. Cristo te convida a deixar tudo para trás. Dor, sofrimento, angústia, decepção, tristeza, tudo. Quem está em Cristo tem perdão de pecados. Quem está em Cristo, perdoa. A chave que abre a porta do presente, a chave que abre o caminho para o futuro, é a mesma chave que fecha, que tranca a porta do passado e deixa tudo para trás, trancado, sem a possibilidade de sair, de voltar.
fica para trás nas profundezas do mar, que nem diz em Miqueias 7:19. Existe essa frase, né, que os nossos pecados são jogados nas profundezas do mar do esquecimento. É lá que fica o passado, quando nós estamos em Cristo. E essa chave que fecha a porta do passado, que abre a porta do presente e do futuro com Deus, com Cristo, é a chave do perdão. Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos erros, para nos redimir, para nos reconciliar com Deus. O nosso pecado foi assumido por Cristo. Nós éramos e somos culpados. Entretanto, na cruz, Cristo tomou sobre si o nosso pecado, assumiu a nossa culpa, morreu na cruz e ressuscitou para a vida eterna. E essa é a única verdade que existe. Então, por que viver no passado? Por que insistir tanto com algo que não podemos mais fazer nada a respeito? Não podemos mais fazer nada em relação ao passado. Se você foi machucado ou maltratado, traído, ferido, não existe nada que você possa fazer a não ser perdoar. É fácil? Muitas vezes não. Muitas vezes é bem difícil perdoar. Mas quando não se perdoa, a única pessoa que vai continuar sofrendo e carregando a dor é você mesmo. Porque a pessoa que te feriu não sente mais nada. Por isso que se diz que o perdão é libertador. Porque quem se sente livre ou realmente sente a liberdade é quem perdoa. Não carregar mais a dor, o sofrimento, a tristeza. Poder seguir em frente. Então, perdoe para o seu próprio bem. Outra situação que ocorre também é quando não nos perdoamos. E isso é mais comum do que se possa imaginar. Nosso pecado sempre vai gerar consequências. O pecado tem um preço, a morte eterna, para quem não acredita em Cristo como Salvador. Mas também para quem é salvo, gera consequências de distanciamento de Deus. Quando pecamos, entristecemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E assim, ficamos longe da vontade do Pai. Mas também entristecemos as pessoas e, por vezes, o nosso pecado tem consequências que podem gerar uma separação, como no caso de uma traição. Entre tantos outros exemplos que podem gerar consequências irreparáveis. Em certas situações não tem como voltar atrás. E daí a culpa nos consome. Mesmo confessando o pecado, o erro e sabendo se perdoado por Deus. Nós não nos perdoamos e carregamos o peso do pecado, mesmo confesso. Então, perdoe-se. Para poder deixar o passado para trás é preciso perdoar alguém, perdoar a si mesmo e pedir perdão. Pedir perdão a Deus por insistir em viver no passado, sendo que Deus todos os dias nos dá o presente. E por isso ele tem esse nome, presente, para ser vivido. Esse é o único tempo em que podemos fazer algo, o presente, o agora. Todos os dias, quando acordamos, as misericórdias de Deus se renovam. Temos a oportunidade de fazer de novo e fazer certo. Viver confiante em Deus. Agradecer por tudo que temos e somos, por tudo que Deus nos dá. Temos a oportunidade de amar as pessoas à nossa volta, fazer o bem a alguém, ser luz, ser sal na vida das pessoas, propagar o Evangelho e falar do amor de Deus. Como Paulo fez em Filipenses 3:13, Paulo tinha um objetivo claro de receber o prêmio celestial para o qual Deus o chamou. Deus nos chamou também, em Cristo, que era a vida eterna. Paulo deixa o passado para trás. Perseguidor de Cristo e de cristãos, cometeu muitas atrocidades. Poderia ficar remoendo o passado de culpas e maldades que causou, mas preferiu deixar o passado para trás, perdoado por Deus e se perdoando, para viver o presente, o novo de Deus em sua vida, a vocação a qual foi chamado.
e propagar o Evangelho, falar do amor de Deus em sua vida para os outros e olhando para o futuro glorioso ao lado de Deus. E quanto a mim? E quanto a você? Até quando o passado vai impedir de viver o presente de Deus? O dia de hoje, fazer o bem hoje, amar hoje, estar na presença de Deus hoje, orar hoje, ler a palavra hoje, ter experiências com Deus hoje, deixar o passado para trás. Viver o hoje, o presente de Deus, as misericórdias do Senhor que se renovam nas nossas vidas. Entregue o futuro a Deus, que sabe do que precisamos. Perdoe e se perdoe. Que Deus possa encorajá-lo a entregar o passado nas suas mãos, viver o presente de Deus, o presente com Deus. E que o dia de hoje, que é o dia de hoje, e esperar em Deus um futuro glorioso na sua santa presença. Que Deus possa estar operando no coração de cada um de nós para deixarmos o passado para trás, para viver o presente e esperar o futuro com Deus. Amém.